Bom dia, companheiros e companheiras. Quero agradecer à Câmara Municipal de Sorocaba por ter convocado essa audiência pública, cumprimentar o vereador Francisco França pela iniciativa, cumprimentar em nome da Yara Bernardi, nossa ex-deputada federal e também vereadora aqui de Sorocaba, todas as mulheres presentes, cumprimentar a Fernanda Garcia também, que é vereadora daqui, o Fernando Dini, o Geraldinho, que é o prefeito aqui do lado de Piedade, que implantou a tarifa zero. E como aqui o cerimonial e o próprio França já nominou todo mundo, eu vou, para a gente poder trabalhar e ganhar tempo, eu vou me isentar de relatar aqui a presença de todo mundo, para a gente poder fazer aqui a exposição. Esse tema é um tema que eu tenho me dedicado como deputado federal. Eu tenho ido em muitas cidades no Brasil todo, tem muitos convites, talvez, Yara e França, Paulinho, em função também do processo eleitoral do ano que vem, os prefeitos estão muito preocupados com o tema e a população está por dificuldade de ter recurso e de ir e vir. Então, é um tema muito latente nas cidades, a pandemia acentuou isso, e vai ser tema da campanha eleitoral do ano que vem. Eu tenho falado que o candidato a prefeito, e mesmo os vereadores que não debater esse assunto, está fadado a perder a eleição. Então, é por isso, e eu, pela minha experiência, tanto como gestor público, de ter sido o secretário de transportes que mais tempo ficou numa pasta em toda a história da cidade de São Paulo e teve a oportunidade de reestruturar o sistema de transportes, implantar o bilhete único, e depois levei essa experiência para a academia, para a Universidade de São Paulo, como mestrado e fazendo doutorado. E a gente, quando defende uma tese, a gente tem que ter responsabilidade científica, responsabilidade como professor que eu sou, e responsabilidade também como político, de não tornar essa bandeira como fosse uma bandeira demagógica. Então, por isso que a gente tem que falar, aquilo que fala, tem que falar com consistência e dizer como que é possível. Então, o que eu posso dizer para todas as entidades presentes, todos os moradores de Sorocaba, os estudantes, sindicalistas, Paulinho, Leandro, que a coisa é séria, isso aqui é para valer, isso aqui tem um apego social muito forte, que vocês viram nos próprios vídeos de Maricá e de Vargem Grande, o que significa as pessoas não terem condição de sair de um ponto para outro. A liberdade de ir e vir, ela não está sendo garantida nas cidades. E é por isso que este debate ele tem um profundo, profundo do ponto de vista também humano, do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas. Então, por isso que eu tenho me dedicado. O pessoal tem falado que eu estou parecendo o Suplicy. O Suplicy, onde vai, só fala da renda básica da cidadania, né? Então, onde eu vou, só falo da tarifa zero, porque realmente, hoje eu considero o principal instrumento de inclusão social, de combater a desigualdade, é você ter a tarifa zero. Eu fiz uma apresentação, eu vou procurar não me alongar, até para permitir o debate e mostrar para vocês um pouco na apresentação, que não é simplesmente sobre a tarifa zero só, mas é um todo que tem a ver com a mobilidade e tentar desconstruir alguns mitos de que isso não é possível, de que isso é uma utopia. Não é, porque isso nós não estamos inventando a roda. Já existe no mundo muitas cidades onde foi implantado e funciona a tarifa zero, e nós temos um país, que é Luxemburgo, é o país considerado o país mais rico do mundo, de 640 mil habitantes, que lá no país todo tem implantado a tarifa zero. Temos uma capital, que é Tallinn, na Estônia, que também é a primeira capital que foi implantado a tarifa zero. Ali vocês estão vendo o número de habitantes, é pequeno, é verdade, mas não deixa de ser interessante uma capital, ser a primeira capital. E nós temos uma cidade nos Estados Unidos, que é Kansas, que
é a maior cidade hoje no mundo que tem a tarifa zero. Talvez muito parecida, um pouco menor que aqui Sorocaba, para vocês verificarem. E ali do lado vocês estão percebendo que tem de alguns exemplos de cidades que foram implantadas a tarifa zero. A França, a Bélgica, a Inglaterra, além dos Estados Unidos, Inglaterra, Finlândia, Alemanha, Rússia, Polônia, Turquia, Grécia, Canadá. Então, o debate aqui de Sorocaba, o mundo todo está debatendo isso. E está sendo muito acelerado. Eu vou mostrar que as cidades estão acelerando a quantidade de cidades que está implantando a tarifa zero. No Brasil, vamos passar para o Brasil, nós já temos 81 cidades. Eu tenho que atualizar este gráfico quase toda semana. Se vocês observarem essa carteirinha que eu fiz 2, 3 meses atrás, aqui está 67 cidades no Brasil. Vocês terem uma ideia o ritmo que está a implantação das cidades em relação à tarifa zero. E a principal cidade no Brasil, as tops Caucaia, que é no Ceará, entendeu? E depois, aí você tem a Maricá, que vocês viram, Ibirité, que é no Janeiro, Ibirité, Minas Gerais, Paranaguá, no Paraná, Balneário Camboriú, que é muito recente, Santa Catarina, Formosa, Goiás, Ituiutaba, Minas Gerais, Assis, aqui de São Paulo, Itupeva, aqui também de São Paulo. Então, essas são as tops que a gente vê. São Paulo tem já 24 cidades, inclusive Piedade, que vocês vão ter oportunidade de verificar aqui com o prefeito Geraldinho. Então, nas cidades, são essas cidades que tem hoje, né? Vocês veem que está aqui, cadê a Piedade? Está lá a Piedade, a quarta, percebe? Então, mas no São Paulo tem Assis. Então, vocês observam que tem uma realidade também no estado de São Paulo, Vargem Grande que vocês viram, né? E cada cidade dessa, vocês têm uma história por trás, história bonita, história de dificuldade. Se vocês conversarem com o prefeito de Vargem Grande, eu perguntei para ele, mas por que você instalou a tarifa zero? Ele falou, foi por acaso. Uma empresa de ônibus lá quis peitar a prefeitura, eu não topei e falei, quer saber de uma coisa? Eu fui fazer conta lá e resolvi fazer tarifa zero. Então, não estou falando que tem que brigar com empresa de ônibus, tá certo? Cada cidade tem um jeito de resolver. E quando vai fazer a conta, para fechar a conta, para fazer com que a população não pague a passagem, cada cidade monta o seu jeito, a sua estrutura, junto com a Câmara, para fazer a tarifa zero. E São Paulo tem crescido muito, tem muitas cidades estudando. Eu já estive 2 vezes na cidade de São Paulo. Eu estive ontem, uma audiência pública da Câmara Municipal de São Paulo, criaram uma comissão, uma subcomissão especial para discutir a tarifa zero lá. Já fui 2 vezes nessa subcomissão, na comissão e na subcomissão. Já estive com o prefeito e paralelamente, os vereadores estão discutindo isso lá. A Assembleia Legislativa de São Paulo já me convidou para uma audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir essa questão, para observarem que está muito acelerado e eu acho que nós vamos ter grandes surpresas no próximo período em relação a esse tema. Isso aqui é a evolução de 92, quando começou a implantação da tarifa zero no Brasil, a primeira cidade, e agora 2023. Observa-nos de 2021 mais que aumentou muito, mas olha de 2022, 2021, 2022, 2023, observam nos últimos anos, dos últimos 3, 4 anos, pessoal, olha só. Por isso que isso é um rastilho de pólvora. Isso aqui está virando, sabe, não tem volta, não tem volta. Todo mundo está fazendo conta de como que fecha essa conta para fazer. Então, vamos lá. Por isso que não é um sonho. Nós temos o privilégio de ter a primeira cidade que implantou a tarifa zero foi Conchas, São Paulo, em 92. Tem um livro em relação a isso, uma pessoa que se dedicou, inspirado inclusive na proposta da então prefeita Luísa Erundina, e que ela debateu esse assunto em 89, 90, naquele período, e foi a primeira cidade que implantou efetivamente no Brasil a tarifa zero, que é a cidade de Conchas. Então, o que diz a Constituição? A Constituição fala que é um direito. Se é direito, não tem
discussão, não tem conversa. Direito à saúde, acesso à saúde, direito à educação de qualidade, direito a você ter uma cidade segura, direito à segurança. O direito de ir e vir também é um direito social, também está cravado na Constituição. Então não tem e não existe direito quando você paga. Você fala, você tem direito de sair daqui do centro de Sorocaba e ir até Laranjeiras, qual que é o seu direito que você tem que pagar? Então não é direito. Você tem direito ao acesso a um posto de saúde, mas você vai lá e tem que pagar? Não é direito. Você está pagando. Então, por isso que está garantido na Constituição e nós temos que nos debruçar. Desde o presidente da República até o vereador, todos têm que ver como que resolve, qual que é a solução que a gente vai dar para esse direito que foi colocado em 1988 pelos constituintes. E nós temos uma legislação no Brasil. E isso é importante, porque eu sei, aqui está o representante da prefeitura, e eu sei o que eu sofri quando nós implantamos as ciclovias e as faixas de ônibus na cidade de São Paulo e a redução de velocidade. Esta lei 12.587 de 2012, tive a oportunidade de estar lá quando foi elaborado esse Plano Nacional de Mobilidade, é uma lei. No artigo 3º, ela hierarquiza, ela não fala que no viário, no sistema viário, quando se fala sistema viário, é da parede a parede. Você tem a calçada, depois da parede você tem a calçada, você tem ciclovia onde tem, faixa de ônibus e as faixas de rolamento do ônibus. Isso é o viário, de parede a parede. Ela hierarquiza. O primeiro soberano é o pedestre. O pedestre pode tudo, inclusive quando ele está errado. E o motorista de carro, às vezes, não aceita isso. Então, se o pedestre atravessar a faixa, não estou dizendo que tem que atravessar a faixa no lugar errado, não é isso. Mas se ele atravessar no lugar errado e for atropelado, a culpa é do motorista de carro, entendeu? É um outro jeito de pensar a cidade. Por isso que tem que reduzir a velocidade, para o motorista perceber se tem um pedestre cometendo uma infração, ou se tem uma criança que sai correndo e atravessa a rua para buscar uma bola, uma pipa, o errado não é a criança, o errado é o motorista. Por isso que o motorista tem que... A velocidade, o carro não é para correr, o carro é para andar, para poder transportar mercadoria, dar para um lado para o outro. Então, o pedestre é fundamental, por isso tem que ter calçadas adequadas. O segundo é o transporte ativo, é o transporte que não precisa de motor, o transporte onde a pessoa usa a sua própria energia para se locomover com a bicicleta, mas pode ser o patins, pode ser outros, né? Então, é a segunda prioridade. E terceiro, é o transporte público. A faixa do ônibus é o ônibus, entendeu? E aqui todos nós sabemos a dificuldade que tem quando você tira um carro estacionado da rua, que é um espaço público, para poder aumentar a calçada ou para fazer uma faixa de ônibus, uma ciclovia. Todo mundo sabe que dá a impressão que o gestor está cometendo um crime fazendo isso, mas ele está cumprindo o que diz a lei. A quarta prioridade é o transporte de cargas, de transporte de mercadorias. E a quinta é o automóvel. Então, por isso que há uma inversão do que acontece nas cidades. Então, pode passar outro. E do ponto de vista do espaço público, aquela quantidade de gente, um ônibus carrega de 60 pessoas, a média, o carro 1,5 pessoas e a bicicleta 1 pessoa, o pedestre 1 pessoa. Então, do ponto de vista do espaço público, vocês podem observar que o ônibus carrega muito mais gente no espaço público. Do ponto de vista da poluição, a emissão de CO2, a poluição do ônibus é muito menor do que a do carro. E, do ponto de vista de velocidade, aqueles que acham, pelo menos na cidade de São Paulo é assim, a idade média de quem está no sistema de transporte por ônibus, ela é muito maior de quem está no veículo. Então, aquela pessoa que acha que andar de carro vai mais rápido, não vai, entendeu? Pode ter mais conforto, mas não fica no congestionamento. Pode. Então, isso é uma foto, evidentemente que é uma foto da cidade de São Paulo, mas vale para Sorocaba. Aquilo que eu falei da lei, olha a inversão. Aqui nós contamos, tem 18 ônibus nessa foto. Não dá para ver, mas tem 18 ônibus. Tem 210 carros, tem 28 motos e tem 8 carros de transporte de cargas. O pedestre aqui não existe, vocês já perceberam, né? E ali, esses 18 ônibus, eles estão transportando 864 pessoas. Os carros estão transportando 294. Olha a diferença do espaço do carro e do espaço do ônibus. Olha a diferença de área ocupada. 1.555 de metros quadrados do carro
do ônibus e 4.000 do carro. Olha a emissão de poluentes CO2, 69 kg do ônibus e 429 do carro. Olha o efeito perverso que tem isso numa cidade. Então, você, a cidade, discutir a cidade, se apropriar da cidade, você tem que fazer esse debate também, entendeu? De que tipo de cidade que nós queremos para conviver, para viver, e esse debate tem que ser feito, não é só em relação à tarifa zero. Pode passar. Então, que projetos que tem sendo discutido esse plano nacional de mobilidade? Então, primeiro, uma lei importantíssima que lá atrás, que aconteceu em 85, que é a lei do Vale Transportes. Essa lei, ela, ao meu ver, a mudança dessa lei é a alternativa à saída para fechar a conta da implantação da tarifa zero nas cidades, para o sistema de ônibus, de pneus. Então, essa lei foi uma iniciativa importante que nós vamos ter que retomar ela logo em seguida. Tem uma PEC, a 38 do Rogério Carvalho, que lá do PT do Sergipe, que garante a gratuidade nas eleições, que tem a ver com a democracia, o acesso para que todos exerçam o seu direito de votar e que, para tentar ser permanente, já aconteceu na eleição passada, mas que funcionou, aonde foi implantado funcionou. É muito importante isso, é uma iniciativa também de tarifa zero nas eleições. A PEC da Luiza Erundina, do PSOL de São Paulo, que também trata dessa questão, que é da contribuição do uso do viário. Eu tenho uma PEC parecida, mas pode passar na próxima. O sentido é o mesmo. Qual que é o sentido, pessoal? O usuário do carro, ele ocupa 7 vezes mais o espaço dele mesmo. Se ele ocupa 7 vezes o espaço mais do que ele mesmo, e o viário é muito caro, só que o viário não é democrático. Porque essa pessoa, além de acarretar o congestionamento e às vezes prejudica a economia da cidade, nada contra ele ter o carro, usar o carro. Além disso, ele ainda polui mais que quem não usa o carro, quem usa o transporte público, mas pelo menos essa pessoa podia, quem sabe, pagar R$2 ou pagar tarifa, uma. Não estou falando nem 2 de ida e volta, uma só. Ele paga uma só, porque se ele pagar a tarifa, uma tarifa pelo fato de ele usar o carro, esse dinheiro vai para o sistema coletivo e aí mais gente vai usar o transporte. Se você tem um transporte de qualidade, com segurança, limpo, com regularidade, mais gente vai usar o transporte coletivo. Aí ele que precisa ou que quer usar o carro, vai ter menos gente disputando com ele o viário de carro, entendeu? Por isso que eu acho que nós temos que fazer este debate, autorizar as prefeituras no sentido de poder fazer esta contribuição do carro para o sistema de transportes, que é uma PEC da Luiza Erundina. Pode passar, e é uma PEC também, essa última, que eu estou colhendo assinatura. E hoje, com o celular, com isso aqui, não precisa criar nenhum mecanismo na cidade de controle, pedágio, nada disso. A cidade de São Paulo, a prefeitura tem um controle de todas as viagens dos aplicativos. E quem pega o Uber na cidade de São Paulo, vocês vão observar, quando tem lá, você paga o valor do Uber, e lá depois tem uma contribuição para a prefeitura de R$1, depende do valor da viagem, R$1, R$2. Aquilo lá entra milhões no caixa da prefeitura todos os dias, só do usuário do Uber, entendeu? Então, eu falei de uma passagem de ônibus, mas pode ser menos, que é o jeito de fechar a conta. A outra iniciativa, esse projeto de lei 1743 que eu apresentei, que inspirado no programa Caminho da Escola. Toda prefeitura tem aqueles ônibus amarelinho, que é um programa, do orçamento da União, do Ministério da Educação, que os prefeitos que pedirem e reivindicarem, eles têm acesso a esse programa. A prefeitura, portanto, ela recebe de graça esses ônibus escolares amarelinho. Por que não fazer deste programa, usar este modelo do programa do transporte escolar, você fazer um programa no Brasil de ônibus não poluente, ônibus, por exemplo, elétrico, e o governo federal financiar ônibus para as prefeituras. Isso desenvolve o país, você desenvolve do ponto de vista tecnológico, de inovação, e isso você cria um programa de geração de empregos.
E ao invés de criar um incentivo para o carro particular, que é uma reivindicação muitas vezes do setor metalúrgico, porque a cadeia produtiva da fabricação de carro ela é muito grande, você mexe com borracha, com plástico, com vidro, tudo é muito grande, mas você direcionar esse subsídio para o transporte coletivo e você ter uma renovação de frota, como acontece nos Estados Unidos. Quem aqui assiste filme americano, vocês vêem na televisão aqueles ônibus amarelinhos. A frota é máxima 3 anos lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque é uma política nacional do governo americano de construir ônibus para potencializar a indústria e garantir o emprego para o setor automotivo nos Estados Unidos. Fazer isso no Brasil, ter plantas de fabricação de ônibus não poluente no Brasil e fazer essa substituição para o transporte coletivo, que é um jeito de ajudar as cidades a fechar conta em relação à tarifa zero. Então, institui o programa Tarifa Zero, a universalização do Vale Transportes. Isso aqui é autorizando os municípios. Aqui que está o pulo do gato, França. Vocês vão ver no final, eu vou mostrar a planilha, vou mostrar de Sorocaba. De Sorocaba. Eu tenho da cidade de São Paulo, mas agora eu tenho de Sorocaba, até porque a Yara Bernardi mandou aqui o curso de Sorocaba do Vale Transportes. Hoje o Vale Transportes, o empregador, ele só dá o Vale Transportes para quem precisa ou para quem pedir. E dependendo do salário da pessoa, a pessoa nem quer o Vale Transporte porque tem que pagar os 6%. Eu acabo com esses 6% e a ideia é criar um fundo municipal de transportes, que a Câmara Municipal já pode ter iniciativa de lei, fazer um fundo municipal de transportes e todos os empregadores da cidade de Sorocaba depositem esse dinheiro no Fundo Municipal de Transportes. Vocês vão ver o que significa de dinheiro que está sendo desperdiçado e é aqui que fecha a conta se as prefeituras não tiverem dinheiro para implantar a tarifa zero. Então, esse é o pulo do gato que Vargem Grande fez, não sei se vocês observaram, o prefeito falando do Vale Transporte universal para todos os funcionários daquela prefeitura, daquele município. Foi ali que ele fechou a conta, foi através do Vale Transportes e que eu me inspirei naquela experiência para fazer essa lei no Brasil todo, mas não precisa. Vargem Grande implantou o Fundo Municipal de Transportes e implantou o Vale Transportes para todos os funcionários, ele usando ou não, depositando no fundo, sem precisar dessa autorização nacional. Teve duas pessoas que entraram na justiça para não deixar que isso acontecesse lá, o prefeito falou, e eles perderam a ação. Então, pode ser feita iniciativa independente desse projeto de lei. Individuais, entraram, 2 pessoas de forma individual entrou, provavelmente às vezes da oposição, porque é evidente, na cidade democrática você tem gente que pensa de todas as vertentes, né, ideológicas. Quando eu falei do Sistema Único de Mobilidade, então você tem responsabilidades, governo federal, estadual e municipal, como é o Sistema Único de Saúde, né? Como é o sistema educacional. Então, também na área, nós temos que criar uma estrutura de Sistema Único de Mobilidade e Transportes. O que cabe ao governo federal de imediato? Primeiro, o pagamento dos idosos. É uma lei que foi feita, é federal, portanto, nada mais justo que não dá para a prefeitura, para o município arcar com o benefício que é o governo federal que está dando. Então, repassar esse dinheiro para os municípios. É um dinheiro significativo, porque a população cada vez mais está ficando cada vez mais idosa, e isso é bom, mas pesa para o município. Então, repassar esse dinheiro de imediato. Segundo, investimento em infraestrutura. Continuar o governo federal investindo em corredor, faixa de ônibus, terminais, e metrô, trem, enfim, continuar. Outra coisa, por que não no CAD único, que é o Bolsa Família, o BPC, o LOAS, esses benefícios que o governo federal está dando para as famílias que precisam, por que você não aumentar R$50 a mais, R$100, R$50, R$20, não sei quanto, você colocar esse valor para as famílias, mas esse dinheiro na minha concepção, você não deposita na conta da família, você deposita neste fundo que eu falei. Vocês vão ver o que significa de dinheiro em relação a isso. É outro jeito de governo federal ajudar os municípios. A outra coisa,
o Vale Transporte dos funcionários da administração direta e indireta do governo federal depositar no fundo. Provavelmente aqui em Sorocaba, eu sei que Iperó tem, mas aqui em Sorocaba deve ter funcionários do governo federal. O Vale Transporte dele também o governo federal depositar nesse fundo do município. A mesma coisa nos estados. O estado, parcela do IPVA pode ser depositado nesse fundo, o investimento em infraestrutura que eu falei, os benefícios do programa dos estados e os funcionários também do governo federal, estadual, aqui no município de Sorocaba. Vocês veem que tudo isso vai enchendo, né, a bolsa para arrumar o dinheiro. O município aqui, então o Vale Transporte Universal, que eu falei, aqui fazer com que todos os empregadores depositem no fundo para todos os funcionários. O próprio subsídio da prefeitura, que aqui já é 49%, mantém, se o orçamento permite, mantém. Não estamos tirando, né? O Zona Azul, o estacionamento rotativo, parte das multas, Fundo de Desenvolvimento Urbano, que também, quando você tem grandes empreendimentos e que acaba impactando a cidade ou um bairro, esses empreendedores, esses empreendimentos também pagar uma parcela, porque a prefeitura é obrigada a pôr transporte público naquela região, depositar um valor neste fundo. Em São Paulo tem uma lei específica sobre isso, não sei se aqui em Sorocaba tem. O usuário do carro que eu falei, os aplicativos de carona que eu falei também, que é uma experiência que tem em São Paulo, que pode ou não, e os funcionários também da prefeitura. Se vocês pegarem, se a prefeitura pegar todo o Vale Transporte dos funcionários e ela depositar neste fundo, o funcionário da prefeitura, usando ou não, e vale pela Câmara, depositar nesse fundo, vocês vão ver o que significa de dinheiro para garantir a tarifa zero na cidade de São Paulo. Próximo. Isso aqui é o debate que está sendo feito no Brasil, né? Jornada de junho, tarifa zero promete dominar as eleições de 24, após chegar a 72 cidades. Vocês veem, ali está 72, agora já está 81. Tarifa zero promove justiça social, 22 milhões de passageiros no ano na cidade de Caucaia, Itapevi, que é do lado. O prefeito de Itapevi não, de Vargem Grande, criou um grande problema para o prefeito de Itapevi, porque é do lado, as características são as mesmas, e o prefeito, e aí tem uma vereadora lá do PSB, essa Camila Godoy, que está propondo a tarifa zero e vai ser candidata a prefeita lá. E parece que está bem nas pesquisas, entendeu? E eu perguntei, mas por que não implanta? Porque o empresário de ônibus não deixa, entendeu? Mas é da vida, né, gente? Então, por isso que não tem mais sentido, a característica, a quantidade de pessoas é a mesma, a população é a mesma, é vizinho, é do lado. E o povo é assim, por que a cidade vizinha tem e aqui não tem? E o prefeito não sei se vai para a reeleição, se for não sei se vai ganhar a eleição, entendeu? Vamos aguardar para ver se isso vai acontecer. A catraca livre, que agora não tem mais catraca livre, é sem catraca. Então, acabou a catraca. Na cidade de São Paulo, 70%. E aí, né, tarifa zero, transição energética, combate à desigualdade, ampliação da democracia na cidade. A tarifa zero triplicou o número de passageiros em Vargem Grande. E brasileiro gasta de 15% a 20% do salário em transportes. Aquilo que é direito, o direito dele, ele tem que gastar no transporte, pegar o seu salário. Os benefícios econômicos. Melhora o comércio, incentiva as pessoas a gastarem na cidade e gera mais emprego quando implanta a tarifa zero. Pode passar. Aqui o exemplo de Caucaia, quando foi implantada a tarifa zero, vocês viram ali de Maricá e de Vargem Grande, 18 mil passageiros mês, passou para 90 mil. Olha a quantidade de gente que deixou de exercer o direito de ir e vir. Vocês entenderem, entendeu? Quilômetros rodados, 380 mil quilômetros rodados por mês, passou para 560. Isso aqui é um debate importante, que o Paulinho aqui sabe dos rodoviários sabe o que significa isso, os diretores do sindicato. Que um dos problemas é que eles falam o seguinte, mas vai gerar desemprego, porque você acaba com o cobrador. É verdade, você acaba com a catraca, acaba com o cobrador, acaba com o controle do idoso, acaba com o controle de quem é estudante, acaba com o controle de que se tem benefício para o desemprego, acaba com tudo. A pessoa simplesmente sai de casa e entra no ônibus e não, entendeu? E se você quiser saber o perfil do usuário, você faz pesquisa. Não precisa ser diário, não precisa ser o dia todo, entendeu? Então, isso significa que se eu estou falando que aumentou de 385 mil quilômetros rodados para 560, não significa que aumentou a velocidade do ônibus. Significa que colocou mais ônibus. Colocando mais ônibus, gerou mais empregos no setor. Colocando mais ônibus significa que gerou mais emprego na fabricação de ônibus. Percebe?
Então, uma coisa puxa a outra. Aumentou em 25% o faturamento no comércio e aumentou em 25% a arrecadação do município. Então, o prefeito não perde. Esse subsídio que ele está pondo não vai perder em função disso. Próximo. Pesquisa Datafolha saiu recente, do dia 29 de agosto. Está dando 66% na cidade de São Paulo a favor da tarifa zero, já na cidade de São Paulo. Quando nós implantamos a faixa de ônibus, estava 50%, 50-50. Hoje a faixa de ônibus na cidade de São Paulo está 90% favorável. E quando nós implantamos a ciclovia, 60% era contra na cidade de São Paulo, 60%, 65%. Hoje eu não tenho pesquisa recente, mas está mais de 70%, 80% o povo favorável à ciclovia na cidade de São Paulo. Então é uma mudança mesmo de paradigma em relação à mobilidade. Isso aqui é um estudo do Dr. Paulo Saldiva. Ele é um professor da Faculdade de Medicina da USP, diretor de estudos avançados, que ele trabalha muito o quão o usuário do transporte público é penalizado em relação ao fato de usar o transporte público em relação à saúde. Porque a pessoa que fica mais tempo no sistema, na rua, no viário, no ponto de ônibus, e ele é prejudicado em função do usuário do carro, que ele absorve menos, o usuário do carro, menos poluição, porque está dentro do carro, e quem fica na rua, evidentemente. Então, ele tem vários estudos em relação, muito importantes. Se você tiver a oportunidade de ver no YouTube, tem muitas falas dele que é muito interessante. Pode passar. Ele faz estudo também do quanto a cidade de São Paulo gasta em relação ao congestionamento, e que todo esse recurso poderia ser investido em metrô, vale para Sorocaba também, apesar que o congestionamento aqui é muito menor, mas vale também para as cidades médias. O benefício de tudo isso: cultura, lazer, meio ambiente, saúde, se apropriar da cidade. Eu lembro que ali a Avenida Paulista, quando nós implantamos a Paulista aberta aos domingos, nós tivemos que fazer audiência pública, teve gente que foi ao Ministério Público, teve muita discussão, Hoje, quem vai na cidade de São Paulo aos domingos, a Paulista está lotada e ninguém mais discorda, ninguém mais tira esse benefício, que é isso que a gente fala de se apropriar da cidade. E agora, pode passar, agora eu vou mostrar alguns exemplos para vocês do que o conceito errado que as pessoas têm, os gestores têm, em relação ao viário. É que Alexandria, no Egito, a primeira foto lá de esquerdo era assim: começou o congestionamento de carro muito grande. A solução de intervenção urbana era aumentar a quantidade de faixas para poder evitar o congestionamento. O que aconteceu na terceira foto? Porque quando você faz um viaduto, uma ponte, ou você aumenta uma avenida, você induz o usuário do carro a usar o carro. Então, na primeira semana, no primeiro mês, resolve, fica muito legal. Como fica muito legal, todo mundo começa a ter o mesmo pensamento e o mesmo comportamento. Então, eu que não estava saindo de carro, vou começar a sair de carro. E acontece exatamente isso. Então, por isso que obra viária para carro não resolve o problema do congestionamento e o problema da cidade. Isso aí é uma brincadeirinha, né? Um motorista de carro reclamando que tinha que alargar uma via, fazer uma outra faixa, e aí foi feito, a prefeitura atendeu o pedido dele, tem a terceira faixa, e ele finalmente temos a terceira faixa, mas ele continua do mesmo jeito, né? E aqui alguns exemplos de que é uma intervenção urbana. Talvez aqui também tenha exemplos da cidade de Sorocaba. Düsseldorf, da Alemanha, em 1990 era assim, aquela foto do lado esquerdo. Olha como está hoje, a foto de baixo é a mesma fotografia. Olha o que é uma intervenção urbana de qualidade de vida das pessoas se apropriarem da cidade. Boston, lá direito, a mesma coisa, em 82 era assim, em 2017 ficou assim. Pode passar. Lisboa, em 60, aquela praça de Lisboa, que 1700 e pouco foi totalmente destruída a cidade, mas era assim em 60, e agora está assim embaixo, não tem mais o carro na praça. Seul, eu tive a oportunidade de conhecer. Seul era assim em cima, tinha um rio embaixo, um córrego, virou um rio despoluído com peixe. O prefeito de Seul, ali o prefeito de Seul virou presidente da República por causa da intervenção urbana que ele fez na cidade de Seul. Aqui no Brasil, aquela parte de cima é o Minhocão, era assim nos anos 40, hoje tem o Minhocão na cidade de São Paulo, que vocês conhecem. E recentemente no Rio de Janeiro, lá direito, a Praça Mauá, era assim em 2011, portanto recente, e hoje é assim, ó, tá vendo? Vocês observaram o que é se apropriar da cidade. Então, quando discute tarifa zero, a gente não está falando só sobre dar de graça para o povo, na verdade, como as pessoas se apropriam da cidade. Esse Henrique Penalosa
urbanista, político colombiano, foi prefeito da cidade de Bogotá, fez uma intervenção forte lá, do Transmilênio, que é ligado a pneu, e ele tem umas coisas interessantes. Tem no YouTube também muitas palestras dele, mas ele fala o seguinte: a cidade avançada não é aquela que os pobres andam de carro, mas aquela em que os ricos usam o transporte público. O transporte público não é só para pobre. Como o Sistema Único de Saúde não é só para pobre. O Faustão está aí, ó, o exemplo do Faustão. O transplante que ele fez foi no SUS. E ele tinha muito dinheiro, entendeu? Tinha gente que falou, mas ele tem tanto dinheiro, como é que ele não consegue o coração? Entendeu? Ele ficou na fila. É evidente que tem um critério. Não foi feito sacanagem com o Faustão. Dependendo se a pessoa corre o risco de morrer, ele tem um critério lá que a pessoa passa na frente. Então, mas ele ficou na fila. E o Faustão, não sei se ele defendia o SUS, possivelmente até defendia o SUS no passado. Mas hoje ele está liderando no país para fazer com que as pessoas doem órgãos, porque ele passou por isso. Então, é isso que é bonito, a gente tem que valorizar as políticas públicas que nós temos no Brasil, e é disso que se trata. Então, quando fala de transporte coletivo, é para todos, independente da classe social. Eu vou... Aqui que está o pulo do gato que eu queria chamar a atenção, principalmente para os vereadores. E prefeito, evidentemente, mas porque se fala que não tem dinheiro. Eu queria que vocês acompanhassem comigo o que eu falei do Vale Transportes. O Vale Transporte aqui do estado de Sorocaba é R$ 15,90. Se eu estiver falando bobagem aqui, vocês me corrigem, tá? É R$ 5,90 o Vale Transporte. Se pegar esse valor vezes 2 viagens, para a pessoa ir para trabalhar e voltar, dá R$ 11,80 por dia. O patrão paga para o seu empregado. Vezes 22 dias, são 22 dias úteis, dá R$ 259,60. Se eu pegar o número de empregados, trabalhadores formais, que está no CAGED, tudo isso é público, gente. Pegar R$ 259,60 por mês, vezes essa quantidade de empregados de carteira assinada formal que tem na cidade de Sorocaba, a cidade de Sorocaba arrecada R$ 53.475.000 reais por mês só do Vale Transportes. Vezes 12 meses, dá 641 milhões por ano. Aqui... Ô Gilmar, só um minutinho. Pessoal da plateia, gente, por gentileza, pessoal da plateia, vamos prestar atenção. Se alguém quiser bater um papo, sai ali no corredor, porque está atrapalhando as pessoas que querem conversar, que querem entender. Aqui... Pessoal, não é para abrir o debate. Vamos lá, Gilmar. Já estou encerrando. Aqui, a tabela aqui que a Yara me passou, o Vale Transporte aqui na cidade de Sorocaba está 24 milhões. 24.480.000. É isso? Isso é por ano, Iara? Olha a diferença, gente. Olha a diferença. Então, eu quero dizer o seguinte, pessoal. O grande debate que a cidade de Sorocaba tem que fazer é com os comerciantes, com os lojistas, com os sindicatos patronais de várias entidades. Aí, a primeira pergunta que o patrão vai falar é o seguinte: mas eu não pago para todos os funcionários. Eu falei, então tá bom, você paga metade, então. Você paga para todos, mas você vai pagar só metade. Você não precisa pagar R$ 11,80 por dia, ou 259. Você paga R$ 100, R$ 150 para o seu funcionário. Mas você vai depositar no fundo da prefeitura. Esse dinheiro, o funcionário dele vai ter o direito não só de ir e vir, uma viagem para ir trabalhar e para voltar para casa, mas esse funcionário vai ter direito a usar 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 360 dias. Mais do que isso, o filho dele vai ter direito à passagem de graça. A mulher, o homem, o pai, a mãe, os parentes dele vai ter esse privilégio de poder andar de graça, se ele fizer esse benefício. Então, eu estou reduzindo pela metade. Pela metade, fecha a conta da cidade de Sorocaba. Dá trabalho? Dá trabalho, porque tem gente que o prefeito precisa pôr na mesa dele isso como um problema. Não pode ser mais um. Entendeu, França? Não pode ser algo que o secretário de mobilidade vai lá e convence. Não, tem que fazer o debate. Gente, vamos, porque melhora o comércio da cidade. O emprego na cidade, as pessoas vão empregar mais gente na cidade. A cidade ganha com isso. Politicamente, para o prefeito, é fantástico. Não tem um prefeito que implantou tarifa zero que vai perder a eleição. Aliás, tem gente que está com medo do Ricardo Nunes implantar tarifa zero na cidade de São Paulo. Eu falei para ele, ô Ricardo, você tem, do ponto de vista técnico, não tem dificuldade, do ponto de vista social, você sabe o ganho que é isso, do ponto de vista operacional, dá para fazer,
você só tem um problema, você não tem coragem para fazer. Então, não se preocupe, gente. O pessoal ele não vai implantar na cidade de São Paulo. Agora, o Boulos vai ter que se comprometer a implantar, que é o meu candidato lá na cidade de São Paulo. Se não comprometer, a Tabata vai falar que vai plantar, entendeu? Então, eu estou falando agora do ponto de vista político, que eu não gosto de misturar. Por isso que o prefeito que tem compromisso com a cidade, não só aqueles que precisam usar o transporte, entendeu? Tem que colocar, acordar de manhã, dormir de manhã preocupado com esse assunto, porque se não fizer isso, não sai, porque dá trabalho, entendeu? Então, este valor, 641 milhões, fecha a conta e sobra dinheiro aqui em Sorocaba, percebe? Então faz por parte, gente. Não quer fazer de um dia para o outro, virar a chave de um dia para o outro? Vamos fazer o seguinte, então você implanta a tarifa zero aos domingos e feriados. Você implanta a tarifa zero para todos os estudantes. Você implanta a tarifa zero para os desempregados. Você implanta a tarifa zero para quem está no Cade Único, quem tem o benefício do LOAS, do Bolsa Família. Você implanta a tarifa zero de madrugada, que os ônibus estão vazios mesmo. Você implanta a tarifa zero, diminui para 50, para 60, para 55. Então, para quem tem uma consulta médica, você vai fazendo por etapas, por parte. Então, não tem como, entendeu? E as empresas que aderirem a este programa do Vale Transportes, de imediato o funcionário dela já tem a tarifa zero. E quando todo mundo tiver a tarifa zero, você não precisa mais do controle da catraca. Só tirar aquela estrutura para controlar a arrecadação dá em torno de 20% do orçamento dessa área, entendeu? Então, é muito fácil numa cidade de Sorocaba fazer e implantar a tarifa zero. Eu falo isso na cidade de São Paulo, que quem reestruturou o sistema de transportes, implantou o bilhete único de um dia para o outro, tinha alta tecnologia por trás daquilo e é evidente que a gente ficava com medo de não funcionar, mas se não quiser fazer de um dia para o outro, virar a chave, faz por etapas, mas fala assim, a meta é isso, e vamos seguir essa meta e fazer por etapas, que aí com certeza a cidade vai ganhar e toda a população vai ganhar, e eu ficaria muito feliz se Sorocaba fosse a primeira cidade do Brasil, do ponto de vista de habitantes, implantar a tarifa zero, e vocês estariam de parabéns se isso acontecesse, e que precisar de mim para ajudar, a gente está à disposição. Obrigado, gente. Obrigado, deputado.